Shalom, shalom, Igreja do Avivamento, líderes do Ministério Sincera Adoração, futuros líderes de células desse ministério que a gente tanto ama. Vamos para mais uma aula do nosso primeiro módulo, sexta lição. Há 2 semanas atrás a gente conheceu, quem é Jesus, o que a Bíblia nos ensina quem é Jesus. Há um mês atrás a gente aprendeu o que a Bíblia nos ensina quem é Deus. Então, Deus, Jesus, e hoje a gente vai aprender nesse módulo 6, quem é o Espírito Santo. É com muita alegria e satisfação que eu estou aqui novamente, mais uma noite, mostrando para vocês um pouco daquilo que a gente sabe, Eu sei muito pouco ainda da palavra, mas eu sei que o Eterno está sempre do nosso lado, nos cuidando e nos mostrando o que é verdadeiro, aquilo que a gente tem que seguir. Então eu peço que tu acompanhe nessa noite, compartilhe aí com os teus amigos, e mostre para eles o quão bom é a nossa escola de princípios e o quanto a gente tem que aprender ainda com módulo 2, módulo 3 aí, que vai se arrastar aí até uma boa parte do ano que vem, 2023. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho quem é o Espírito Santo. Antes de mais nada, lógico, o mais importante da nossa aula é trazer a esse lugar, ao lugar que você está assistindo, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, através da oração. Vamos conversar um pouquinho com Ele agora, e eu peço que aí na tua casa tu feche teus olhos, dê a mão para aquela pessoa que está do seu lado, e vamos fazer uma oração para atrair a presença do Pai, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor nessa noite, em mais uma aula, Pai, o Senhor venha, Pai, a nos visitar, o Senhor venha a nos ensinar. Abrir a nossa mente, Senhor Jesus, para tudo que for ministrado aqui, entre no nosso coração, Senhor Jesus, que a gente possa armazenar todos os ensinamentos, Pai. Que o Senhor use hoje, Pai, a minha pessoa, Pai, use hoje a minha boca para falar as Tuas palavras preciosas, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estar aqui nesse lugar. Que o Senhor nos ensine, em mais uma aula, tudo aquilo que o Senhor nos mostra no nosso dia a dia, Senhor Jesus. Obrigado, somos eternamente gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Obrigado por cada pessoa que está assistindo e aquelas que vão vir assistir com o decorrer do tempo, Pai. Em nome de Jesus, alcance quanto mais pessoas, Pai, for possível, Senhor Jesus, para que todas venham conhecer a Tua palavra, venham conhecer o Teu ensinamento, Pai. Fica com nós, Senhor Jesus, fica comigo aqui, fica com aquelas pessoas que estão assistindo, os nossos futuros líderes, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Vamos começar então. E a gente vai falar hoje, então, módulo 1, a nossa sexta lição, e a gente vai ver o que a Bíblia nos ensina sobre o Espírito Santo, Quantas experiências a gente já teve aí, e se você não teve, você vai ter essas experiências com o Espírito Santo, aquilo que ele faz na nossa vida, como ele se demonstra através do seu poder, sobre as nossas vidas. E quão bom é sentir a presença do Espírito Santo, quão bom é ser batizado pelo Espírito Santo, falar em línguas e muitos outros dons que ele nos derrama sobre a nossa vida, Então vamos lá para o primeiro slide, que vai ser um pouquinho aqui da nossa introdução, ali do que a gente vai aprender. E a aula de hoje ela é baseada lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo está em todos os lugares, a gente vai aprender isso um pouquinho aqui mais para frente, como que ele fica em todos os lugares, como que ele faz tudo ao mesmo tempo, No próximo slide, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que vai ser o nosso objetivo da aula de hoje. Uma aula muito rápida, muito focada, no Espírito Santo. E aqui eu quis citar somente alguns pontos do qual é o objetivo do aprendizado dessa noite, Então o objetivo é compreender o Espírito Santo como uma pessoa, amiga, conselheira e consolidadora. Viver intimamente com Deus através do seu Espírito. No próximo slide, eu quis colocar para vocês um pouquinho dos princípios bíblicos aplicados nessa aula. Muitas vezes a gente estudou, aliás, a gente estudou ali no primeira lição do primeiro módulo, os princípios bíblicos, que a gente aplica aqui na escola de princípios. Então, nessa aula e em cada aula,
tem os princípios bíblicos para cada tema. O tema de hoje, então, é o Espírito Santo, né? O que a Bíblia nos ensina sobre o Espírito Santo e os princípios bíblicos aos quais são aplicados juntamente com as suas passagens bíblicas, elas estão aí, ó, nesse slide. Caráter, né? Mordomia, soberania, individualidade, semear e colher, união ou pacto, né? E o governo. Então, eles estão ali, os nossos 7 princípios bíblicos, juntamente com as passagens bíblicas. Então, se você abrir a sua Bíblia aí, que eu espero que você revise, né, o conteúdo juntamente com a sua Bíblia, pode pegar esses versículos e puxar lá para cada um dos princípios bíblicos. Por exemplo, quer fazer uma leitura sobre caráter? Vai lá em João 14, 15 ao 19. Quer entender mais sobre mordomia? Vai lá em Gálatas. Quer entender mais sobre soberania? Vai lá em Isaías, né? Então, e por aí vai. Certo? Só um toquezinho de uma dica para vocês, né? Então vamos para a introdução. Na introdução, então, diz assim: é essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano de vida da redenção. Sem a presença do Espírito Santo neste mundo, não haveria criação, o universo, nem a raça humana. Sem o Espírito Santo, não haveria a Bíblia para proclamar o Evangelho. Aliás, sem o Espírito Santo não haveria a Bíblia, nem o Novo Testamento e nenhum poder para proclamar o Evangelho. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade e nenhum cristão neste mundo. No próximo slide vai dizer que em Atos identificamos o cumprimento da promessa de Deus feita através de Jesus. O seu Espírito foi enviado até nós para nos conservar como seus filhos e nos estabelecer como igreja. O Espírito de Deus se manifesta ao homem e no homem, como vimos em Pentecostes, lá em Atos, né, capítulo 2, versículo 14 ao 47, toda aquela passagem que fala do batismo ali, do Espírito Santo ali, né, nos apóstolos, e toda aquela multidão sendo tocada pelo Espírito Santo, né? Através de dons, poder e unção e por meio de santidade, que é a semelhança do homem com Deus. O homem cuida e zela pela sua própria alma e corpo, que agora são pertencentes a Deus. Então o Espírito Santo ele tem muito para nos ensinar. Como a gente já pôde ver aqui, o Espírito Santo é uma pessoa, né? E a gente vai aprender depois um pouquinho mais para frente como assim o Espírito Santo é uma pessoa. Talvez você nunca ouviu falar aí que o Espírito Santo é uma pessoa. Então a gente vai aprender depois um pouquinho mais para frente. Mas o Espírito Santo sendo como uma pessoa, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolidador, né? É aquele que nos leva até o Pai, é aquele que nos guia, né? É aquele que ouve as nossas orações, é aquela presença que a gente sente nas nossas orações, nos nossos jejuns, né? Então, tudo isso, o Espírito Santo, ele está ali, ele está conosco como pessoa perto de nós, como pessoa consolando o nosso coração, como pessoa falando no nosso ouvido, como pessoa ouvindo aquilo que a gente tem para falar. Então o Espírito Santo ele sempre está ali com nós. Você, assim como eu, tem o Espírito Santo. Talvez ainda falta aquela virada de chave, mas o Espírito Santo está na tua vida, meu irmão, assim como ele está na minha vida. E é por isso que a gente resiste a tais tentações, é por isso que a gente resiste a tais batalhas espirituais, né? É por isso que a gente resiste a tanta coisa que a gente vê nesse mundo, porque o Espírito Santo ele está com nós, nos ajudando na nossa missão, nos ajudando a cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos manda, né? No próximo slide, a gente vai falar então que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Através da Bíblia, diz assim no próximo slide, através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. Ele é o eterno, onipresente, onipotente e onisciente. Ele tem atributos pessoais. Ele pensa, sente, determina e tem a faculdade de amar, a facilidade de amar e de deleitar-se na comunhão. É conselheiro, ensinador, ajudador. Então, o Espírito Santo,
Ele é aquele que está em todos os lugares, aquele que pode tudo, aquele que sabe tudo, né? Onipresente, onipotente, onisciente. O prefixo oni, ele quer dizer tudo ou todo, né? Então ele está em todos os lugares, ele faz tudo ao mesmo tempo, ele pode fazer tudo. Então basta, meu irmão, a gente pedir. A Bíblia fala, né, que aquele que pede recebe. Então, quanto mais a gente pedir o Espírito, quanto mais a gente pedir o Espírito e mais a gente se consagrar no Espírito, a gente vai receber o Espírito. Talvez você não tenha sido ainda batizado pelo Espírito Santo. Talvez você ainda não tenha sentido o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está ali do nosso lado, como eu já tinha falado. Então, quanto mais a gente pedir, mais a gente vai receber. Quantas vezes a gente tem pedido para nos enchermos do Espírito Santo na nossa vida, né? Então é isso que acontece. Quanto mais a gente pedir a vontade e a presença dele, ele vai estar ali com nós. Então ele tem atributos pessoais, né? Então o Espírito Santo, ele pensa como a gente, ele age como a gente, ele sente o que a gente sente. O Espírito Santo, ele determina o que a gente tem que fazer. Ele tem a facilidade, né, de nos amar, ele tem a facilidade de nos deleitar-se na comunhão com Deus, com Jesus Cristo. Ele é conselheiro, ele nos ensina, ele nos ajuda, tudo aquilo que a gente pede. Então o Espírito Santo, ele é o teu maior amigo, o teu melhor amigo, aquela pessoa que está do teu lado na hora que tu mais precisa e na hora que tu menos precisa. Ele está sempre ali. Então é aquela pessoa que te aconselha, é aquela pessoa que te ajuda, é aquela pessoa que sente a tua dor, é aquela pessoa que sente o teu sentimento, é aquela pessoa que te entende. Esse é o Espírito Santo como pessoa. No próximo slide, vai dizer assim: foi enviado pelo Pai para levar os crentes à intimidade, presença e comunhão com Jesus. Ele se manifesta como aquele que interpreta a nossa oração junto a Deus. Olha que forte isso. Ele se manifesta como aquele que interpreta a nossa oração junto a Deus. Então, tudo que a gente falar na nossa oração, ele vai estar interpretando junto a Deus tudo aquilo que a gente está falando ou que o nosso coração está falando. Aliás, ou que o nosso coração está falando, né? E aquilo que o coração está cheio, né? A gente consegue falar. Então, o Espírito Santo, ele está ali para ouvir as nossas orações e, ao mesmo tempo, interpretar junto a Deus o que a gente está pedindo, o que a gente está solicitando, o que a gente está agradecendo, as dores que a gente está passando, tudo aquilo que está na nossa oração. Ele está ali como a pessoa que vai interpretar a tua oração a Deus. À luz dessas verdades, devemos tratá-lo como pessoa, que é considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno da nossa adoração, amor e dedicação, pois ele se relaciona com o homem de maneira muito particular. O que é uma maneira que o Espírito Santo se relaciona muito particular? É o único, meu irmão, é só contigo. O Espírito Santo, ele vai agir com cada pessoa de uma maneira. O importante de tudo isso é que ele vai considerar o teu coração digno, o teu coração apto a receber aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer escutar, aquilo que tu tem pedido. Agora, tu precisa fazer também, a gente precisa também fazer a nossa parte. Adorar em amor, se dedicar. A gente às vezes, né, passa por momentos difíceis, mas o nosso compromisso é fazer a adoração ao nosso Espírito, a adoração ao Espírito Santo, amor ao Espírito Santo, dedicação ao Espírito Santo, porque assim ele vai estar sempre do nosso lado como pessoa. Por isso que a gente tem que tratar ele como pessoa. Trata o Espírito Santo como a pessoa que tu mais ama hoje na tua vida. Trata o Espírito Santo como a pessoa que tu mais confia hoje na tua vida. Esse é o Espírito Santo, aquele que tu pode contar tudo, aquele que tu pode falar tudo e aquele que tu pode ouvir também, porque ele sente os teus sentimentos. Amém? Vamos para o próximo slide. A palavra hebraica para o Espírito Santo é ruá, que às vezes é traduzida por vento e sopro. Sendo assim, as referências no Antigo Testamento ao sopro de Deus e ao vento da parte de Deus, que estão lá em Gênesis, né, e Ezequiel, também podem referir-se à obra do Espírito Santo. A Bíblia descreve várias atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento. Aqui nós citaremos algumas. Na criação, o Espírito Santo teve papel ativo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Quem não leu e não entendeu essa passagem, leia de novo. Ela é fantástica.
é a primeira manifestação do Espírito Santo na Bíblia. E falando, né, do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, preparando tudo para que a palavra criadora de Deus desse forma ao mundo. Então o Espírito Santo ele andava sobre as águas, ele andava ali sobre a face das águas, né? E já movendo, já vendo aquilo que deveria ser feito para a criação do mundo, né? O Espírito Santo ele já andava, assim como ele anda hoje, assim como ele está aqui agora, assim como ele está aí agora na tua casa. O Espírito Santo ele anda se movendo, ele anda falando no nosso ouvido, ele anda aí vendo nós dormir, vendo nós caminhar, nós trabalhar. O Espírito Santo está sempre do nosso lado, é como uma pessoa ajudadora, consolidadora, auxiliadora. Esse é o Espírito Santo. Vamos para o próximo slide. O Espírito Santo também é o autor da vida. Quando Deus criou Adão, foi o seu Espírito quem soprou no homem o fôlego da vida. Ele continua a dar a vida às criaturas de Deus. Ali em Jó, né, Salmos, o Espírito Santo estava ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo. Era ele, por exemplo, quem instruía os israelitas no deserto. Os profetas eram inspirados pelo Espírito de Deus a declarar sua palavra ao povo. E até hoje ela é assim, meu irmão. Até hoje o Espírito Santo é assim. Ele declara sobre os seus profetas aquilo que a gente deve falar. Ele diz para os seus profetas o que deve ser falado, no momento que deve ser falado e como deve ser falado. É o Espírito Santo que guia as nossas palavras, é o Espírito Santo que nos ensina a ministrar, o Espírito Santo que nos ensina a orar, o Espírito Santo que nos ensina a levar a sua palavra até aqueles que ainda não conhecem, né, a palavra de Deus. Então é ele, assim como homem, assim como pessoa, né, o Espírito Santo é esse que faz tudo que uma pessoa faz. Vamos para o próximo slide? A liderança do povo de Deus no Antigo Testamento era fortalecida pelo Espírito Santo. Um exemplo, né? Moisés estava em tão estreita harmonia com o Espírito de Deus que compartilhava dos próprios sentimentos de Deus. Sofria quando ele sofria e ficava virado contra o pecado, quando ele se irava. O Espírito Santo vinha também sobre indivíduos a fim de equipá-los para serviços especiais. Por exemplo, José, a quem foi outorgado o Espírito para capacitá-lo a agir de modo eficaz na casa do faraó. Você conhece essa história aí, né? Havia ainda uma consciência no Antigo Testamento de que o Espírito desejava guiar as pessoas no terreno da retidão. Davi dá testemunha disso em alguns dos seus salmos. O povo de Deus que seguia o seu próprio caminho, ao invés de ouvir a voz de Deus, recusava-se a seguir o caminho do Espírito Santo. Ao longo da história bíblica, podemos ver que o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento. Um exemplo disto está descrito em Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 21, quando Pedro anuncia que o Pentecostes é um cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. No próximo slide, então, a gente vai saber quem é o Espírito Santo na vida de Jesus. Esse Espírito Santo que é na nossa vida, esse Espírito Santo que está nas nossas células, esse Espírito Santo que está aqui no nosso ministério, esse Espírito Santo que está com os nossos pastores, com os nossos líderes, com os nossos professores do ministério infantil, com o nosso pessoal do ministério social. Esse é o Espírito Santo que está com as pessoas que vêm limpar a igreja. Esse é o Espírito Santo que está com as pessoas que evangelizam outras pessoas. Esse é o Espírito Santo que está com os líderes dos líderes dos líderes. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo daqueles que estão chegando no ministério. E esse é o Espírito Santo na vida de Jesus. É esse que a gente vai conhecer. Quão importante é o Espírito Santo na nossa caminhada, né? Então, na vida de Jesus, diz assim: podemos encontrar a ação do Espírito Santo mesmo de Jesus nascer, antes mesmo de Jesus nascer. Quando Maria recebeu a notícia de que seu ventre seria gerado, o Messias, as palavras ditas pelo anjo foram: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que está de nascer será chamado Filho de Deus.
Um outro momento em que vemos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus é em seu batismo, na forma de uma pomba, conforme descrito em Marcos capítulo 1, versículo 8. Essa passagem ela é fantástica, né? Porque todos já conhecem quando João batizou Jesus, né, nas águas. Após Jesus ser batizado, aquela pomba branca voou sobre as águas ali, né? E o Espírito Santo ele estava ali. Olha a importância do Espírito Santo. Ele estava no batismo de Jesus. Olha a importância do Espírito Santo. Ele está no teu batismo. Na época que tu desceu as águas, ele estava lá. O Espírito Santo vai estar no teu batismo se tu ainda não desceu as águas. Então, meu irmão, se tu ainda tem dúvida, se tu ainda tem no teu coração uma dúvida sobre descer as águas, sobre se batizar, né? Aquele ato simbólico, né, de descer as águas, perca essa dúvida agora, hoje, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, porque ele vai estar lá. Talvez é essa a virada de chave que falta para tu e o Espírito Santo estreitarem a comunhão entre vocês os dois. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Na vida, então a gente vai falar sobre o Espírito Santo agora na vida do crente, né? Nós, no caso nós, né? O Espírito Santo é o agente da salvação. Nisto ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Revela-nos a verdade a respeito de Jesus. Realiza o novo nascimento. Faz-nos membros do corpo de Cristo. Torna-nos participantes da natureza divina. Esse é o Espírito Santo na nossa vida. Pontos importantíssimos. Ele nos revela a verdade sobre o respeito a Jesus Cristo. O Espírito Santo vai nos mostrando todo dia como temermos como temermos Jesus, como a gente respeitar Jesus, como a gente respeitar a palavra de Jesus. O Espírito Santo nos dá esse ensinamento e nos revela todos os dias, né? O Espírito Santo realiza em nós o novo nascimento, meu irmão. Se foi a velha criatura, agora nasceu uma nova criatura batizada, colocada com o Espírito Santo numa nova caminhada, numa nova vida. Esse é o Espírito Santo, aquele que dá uma nova vida para nós. O Espírito Santo também ele nos faz ser membros do corpo de Cristo. Olha a importância disso. A gente só faz o mover porque a gente é membro do corpo de Cristo. E você sabe, né, que um corpo sem as partes, algumas partes, ele não vai, né? Então, a gente é membro desse corpo, a gente tem que fazer parte desse corpo 100%, a gente tem que fazer parte desse corpo infiltrado, a gente tem que fazer parte desse corpo fazendo o nosso melhor na obra de Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos torna participantes da natureza divina. Então, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Jesus Cristo vem nos ensinando, o Espírito Santo nos ensina a fazer parte dessa natureza. Fazer parte dessa natureza. Então, o Espírito Santo na vida de Jesus, o Espírito Santo na vida do crente. E no próximo slide, continua ainda na vida do crente, né? O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Ele nos purifica, dirige e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado. O Espírito Santo nos livra dos nossos pecados, meu irmão. Quando a gente é escravo do pecado, o escravo acontece o quê? Ele fica preso. O escravo ele está lá preso. É por isso que o Espírito Santo nos liberta dessa escravidão. Muitas pessoas ainda são presas em pecados, em diversos pecados, pecados que não conseguem largar. Eu sei que isso é só o processo do dia a dia, e eu sei que isso é só a intimidade, mas eu também sei que é só a gente estando mais perto do Espírito Santo que a gente consegue se libertar de todas essas escravidões de pecados. O Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus e nos ajuda na adoração a Deus. Então, cada dia mais adorar o Espírito Santo que nos ajuda. E é normal a gente passar por momentos de esfriamentos espirituais, né? E quando a gente pede de volta. Quando a gente pede novamente, né? O Espírito Santo, ele está ali como pessoa, como o Espírito de Deus, para nos dar consolo, para nos fortalecer. Produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, que o glorificarem. O Espírito Santo, ele então nos ensina a ter o caráter de Cristo. A melhor de todas dessas qualidades que o Espírito Santo pode nos dar é ter o caráter de Cristo. Se a gente conseguir ser 1% parecido com Jesus Cristo, a gente consegue ter uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais baseada na palavra, né?
Vamos passar por dificuldades? Vamos, até que ele volte. Isso vai acontecer sempre. Porém, com o Espírito Santo, a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma para parar, pensar e analisar aquilo que a gente tem que fazer, né? No próximo slide, então, a gente vai falar do fruto do Espírito Santo, né? A gente falou, então, na vida de Jesus, a gente falou na vida do crente e agora o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo aparece no texto de Gálatas, capítulo 5, 22 ao 26, em oposição direta à obra da carne, que nada mais é do que uma disposição contínua de andar segundo a natureza corrompida do pecado. Neste ambiente, esse fruto é decorrência de uma vida em Cristo Jesus. Se somos participantes dos benefícios de sua morte e ressurreição, devemos compreender que precisamos assumir por completo a natureza e o modo de vida de Jesus, plenamente expressos pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito Santo. Então, se você não conhece os frutos do Espírito Santo, vá lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26, e lá estão todos os frutos do Espírito Santo. Assim como a Bíblia relata os frutos da carne, né, ou as obras da carne, enfim, ali em Gálatas fala sobre os frutos do Espírito Santo. E você vai ver o que o Espírito Santo proporciona para nós através das passagens bíblicas. É um ponto importantíssimo a gente conhecer esses frutos que o Espírito pode dar para nós, o Espírito Santo pode dar para nós. Vamos para o próximo slide. Vai dizer um pouquinho sobre o que é e sobre aonde fala sobre o batismo do Espírito Santo, né? Então, o que é o batismo do Espírito Santo? A palavra batismo tem sua origem na língua grega e literalmente quer dizer deixar-se ser envolvido, mergulhar profundamente. Batismo no Espírito Santo é, portanto, o pleno revestimento no caráter que lhe oferece, que lhe confere autoridade e poder da parte de Deus para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja diante do mundo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, fala um pouquinho mais sobre o batismo do Espírito Santo. Cada pessoa reage de um jeito no batismo do Espírito Santo, né? Mas ele é um ponto importantíssimo, ele é um divisor de águas na vida do crente. O batismo no Espírito Santo, ele nos leva a um outro nível, ele nos leva a uma outra chamada e a gente começa a perceber que o Espírito Santo, sim, é uma pessoa, porque a gente se sente totalmente envolvido com aquilo que ele pode fazer na nossa vida. Se você ainda não é batizado pelo Espírito Santo, né, peça que ele vai aparecer. Vamos receber um pouquinho agora aqui, vamos ver um pouquinho no próximo slide, quem pode ser batizado pelo Espírito Santo. Talvez tu já tenha feito essa pergunta, né? Será que eu posso ser batizado pelo Espírito Santo? E deixa eu dizer para ti, todo mundo pode ser batizado pelo Espírito Santo. E não há sensação melhor do que ser batizado pelo Espírito Santo. Então, a partir de hoje, meu irmão, comece a pedir para ser batizado pelo Espírito Santo, para receber o Espírito Santo na sua vida. Diz assim no próximo slide, a Bíblia diz quem pode ser batizado. Pode ser batizado todo aquele que nasceu de novo. Atos capítulo 2, versículo 38 ao 40, e também pode ser batizado aquele que busca e obedece a Deus. Atos capítulo 5, versículo 38. Tá, mas e daí? Como é que eu faço para receber esse batismo do Espírito Santo? Simples, tu tem que desejar o batismo do Espírito Santo. Assim como a gente deseja qualquer sonho da nossa vida, a gente precisa desejar o batismo no Espírito Santo, que, como eu falei antes, é um divisor de águas na vida do crente. Então, lá em João, capítulo 7, versículo 37 ao 38, ele diz mais um pouquinho sobre isso aí, tá? E também a gente deve pedir a Deus em oração, Senhor, eu quero receber o batismo do Espírito Santo, quero ser batizado, quero viver a tua obra, Senhor, cada dia mais perto com o Espírito Santo. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Vai dizer as evidências do batismo no Espírito Santo. A evidência mais importante desse batismo é o falar em outras línguas, né? Que a gente vê aí o pessoal em orações, falando em outras línguas, né? Vê no culto os nossos pastores aí falando em outras línguas, nos encontros com Deus, né? Aonde talvez o Espírito Santo a gente veja as maiores manifestações do Espírito Santo nos encontros com Deus, né? Que a gente tem aqui no nosso ministério. Então, se você não participou ainda do encontro com Deus, se programa, ano que vem tem outro encontro com Deus.
E você vai ver ali as evidências e as clarezas que o Espírito Santo e como ele age naquele ambiente. Assim como ele pode agir na tua casa, assim como ele pode agir aqui na igreja, assim como ele pode agir em qualquer lugar. Mas existem momentos que o Espírito Santo parece que se revela mais e mais forte na nossa vida, né? Este falar em outras línguas tanto pode representar outros idiomas desconhecidos na terra em que alguém está sendo batizado, quando pode representar línguas de anjos. Este sinal significa basicamente a edificação do corpo de Cristo, né, a igreja, e a devoção de Deus ou edificação pessoal. E no próximo slide a gente vai encerrar com a nossa conclusão, que foi basicamente aquilo que a gente aprendeu hoje, que diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa que tem plena unidade com Deus. Ele é também conselheiro, ensinador, ajudador. O Espírito Santo convence, regenera e acrescenta conhecimento apurado a respeito de Deus ao homem. O Espírito Santo é responsável por nos entregar o poder de Deus e operar em nós o processo contínuo de santificação. Esse é o Espírito Santo. Se tu ainda não recebeu, receba o Espírito Santo. Comece a pedir a Deus em oração que quer ser batizado pelo Espírito Santo, que quer receber o Espírito Santo, que quer ver o agir do Espírito Santo na tua vida. Tá bom, meu irmão? Tentei explicar aqui da melhor forma possível, do jeito mais fácil possível, para que todos entendam quem é o Espírito Santo, mas deixa eu te dizer que só vai entender o Espírito Santo o dia que tu receber o Espírito Santo. Essa é o maior ensinamento do Espírito Santo. O Espírito Santo na prática. Eu apenas interpreto para vocês aqui o que eu entendo sobre o Espírito Santo. Mas claro que eu já tive o agir do Espírito Santo na minha vida com o batismo, com falar em línguas e enfim, outras coisas. E tu só vai ter o ensinamento prático quando você receber o Espírito Santo. Então, peça em oração o Espírito Santo. Peça para Deus o Espírito Santo, para você ser batizado no Espírito Santo, para você receber dons do Espírito Santo, para você receber os frutos do Espírito Santo. Tá bom, meu irmão? Foi uma imensa gratidão estar aqui mais uma noite, né? Estamos nos encaminhando aí para o final do módulo 1, né? Na próxima aula a gente já vai para a 7ª lição. Esse módulo ele é composto por 10 lições, né? Então, acredito que mais um mês e meio, a gente está encerrando o módulo 1 aí da Escola de Princípios. E eu espero que, de coração, que vocês estejam participando, que vocês estejam gostando e aceito críticas construtivas para o meu crescimento, para o nosso crescimento. Tudo aquilo que vocês acham que pode melhorar aqui no ensinamento, na lição, pode colocar no chat, pode mandar no meu WhatsApp. Porque a gente, para fazer o melhor para a obra de Deus, a gente sempre aceita as críticas, sempre aceita aquilo que tem para ser falado, né? Como eu sempre falo, não sei tudo da palavra de Deus, ainda tenho muito a melhorar, mas estamos aqui tentando passar da melhor forma possível aquilo que a gente aprende, né? Aquilo que a gente aprendeu e aquilo que Deus nos ensina diariamente. Tá bom, meu irmão? Vamos fazer uma oração para encerrar. Espero que desde agora você já comece a sentir a presença do Espírito Santo aí na tua casa, comece a sentir a presença do Espírito Santo na tua família, comece a sentir o Espírito Santo indo para o trabalho, passando para outras pessoas, né? As pessoas evidenciando em você o Espírito Santo. Tá bom? Então vamos orar. Feche teus olhos aí na tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós vamos te agradecer, Senhor Jesus, por mais essa noite, por mais essa aula, Senhor. Porque é só porque o Senhor está na nossa vida é que conseguimos estar aqui. Pelo Senhor estar na nossa vida é que conseguimos caminhar, Pai, fazer o Teu chamado. Em nome de Jesus, Pai, eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor vá derramando o Espírito Santo na vida das pessoas, aquelas que não receberam ainda, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas venham a ser batizadas com línguas, Pai, batizadas em línguas, batizadas em dons, Pai, espirituais. Em nome de Jesus, Pai, dons de cura, dons de profecias, Pai. Em nome de Jesus. Levanta nesse tempo, Pai, aqui no nosso ministério, Pai, e nas diversos ministérios que existem na região, Pai, no Brasil, profetas, Pai, homens de Deus, Pai, que queiram realmente, verdadeiramente receber o Espírito Santo, que queiram realmente, profundamente
ser batizados pelo Espírito Santo em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui em segurança. Nos leve em segurança para a nossa casa. E aqueles que vêm assistir, Senhor Jesus, depois, com mais tempo, Senhor, que eles venham, Pai, a entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo age na nossa vida, que o Espírito Santo age em tudo aquilo que a gente faz. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos nossos pastores, pela vida do nosso ministério. Obrigado, Senhor, por a gente ter todos os equipamentos aqui, Pai, para poder gravar as Tuas aulas. Faça com que esses momentos, Pai, sejam alcançados em mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu povo, muito obrigado. Se envolvam mais com o Espírito Santo, né? Há tempo ainda para a gente se envolver com o Espírito Santo. Aproveite os momentos da tua vida com o Espírito Santo. Aproveite os momentos da tua vida com aquelas pessoas que tu ama. Tá bom? Um forte abraço, um grande beijo no coração de todos e fiquem com Deus.